a uma experiência concreta e perfeita de Deus. Talvez se nós parássemos para pensar na nossa vida e tudo aquilo que assola a nossa vida, muitas vezes seriam poucos os momentos em que a nossa alma se alegraria para agradecer a Deus sobre tantas coisas que acontecem na nossa vida, na vida de nossa família. Mas quando nós paramos e observamos que a grandeza de Deus se faz nas pequenas coisas, é isso que nos move a agradecer ao Senhor. Quando nós podemos observar que aquilo que é mais simples, e talvez quando você não faz nada para merecer a simplicidade, mas você consegue conquistar o amor, isso é muito mais do que qualquer outra dádiva que alguém pode ter na vida. Por isso que vem dizer ao Senhor com a nossa alma, e reconhecer que Deus é bondoso, que Deus é compassivo, é antes de tudo olhar para nós e no primeiro momento observar que temos o dom da vida. O dom de poder a cada dia manifestar através daquilo que somos a bondade de Deus. E como não agradecer a bondade de Deus? Como não bendizer a Deus por tantas maravilhas que Ele vai realizando na nossa vida ao longo da nossa história? Como não olhar para trás e ver que ao longo do caminho Deus foi realizando maravilhas na minha vida, na sua vida, em pequenas medidas? Deus vai realizando maravilhas na nossa vida em pequenas medidas. Deus vai costurando a nossa história. Deus vai costurando tudo aquilo que somos, e nós vamos percebendo que com a novidade diária da nossa vida, Deus vai se manifestando naquilo que tantas vezes nós não valorizamos. É por isso que nós não podemos, meu amado e minha amada, definir a dificuldade de um dia como sendo único na nossa vida. E quantas vezes nós fazemos isso? Quando nós amanhecemos e vemos que naquele dia temos um grande problema para enfrentar, e quantas vezes nós não esperamos a dificuldade, e a dificuldade aparece na minha vida, aí você simplesmente coloca a mão na cabeça: meu Deus do céu, agora o que eu vou fazer? Como eu vou resolver essa situação? Porque Deus não me ama? Porque Deus não olha para mim? Porque só comigo acontece isso? Mas que mal eu fiz para ser perseguido dessa forma? Para ter essa enfermidade na minha família? Para ter essa divisão dentro da minha casa? E nós vamos nos esquecendo que aquela dificuldade que hoje apareceu não pode ser definitiva na minha vida. Isso se chama ingratidão, porque se eu olho para trás, se eu olho para ontem, se eu olho para a minha história, quantas maravilhas Deus foi costurando na minha história até o dia de hoje. Quantas maravilhas Deus foi tecendo na minha vida, desde a minha concepção até o dia de hoje. E com certeza, se essa dificuldade apareceu na minha vida, é porque eu tenho capacidade de enfrentá-la. É porque eu tenho capacidade de ser maior do que aquele problema, de ser maior do que aquela perseguição, de ser maior do que aquela dificuldade, de ser maior do que aquela divisão. Porque Deus nos fortalece, Deus me dá força para enfrentar. Meu irmão, minha irmã, e quando eu sinto que eu já não tenho mais forças, quando eu sinto que tudo que eu poderia fazer para poder mudar aquela situação já não tem mais resultado, eu digo: Senhor, daqui para frente não dá para mim, resolve agora. É essa confiança em Deus: Senhor, o que eu pude fazer com a minha limitação humana, com a minha possibilidade humana, até aqui eu fiz. Daqui para frente, Senhor, eu não consigo mais. Toma posse agora, Senhor. Toma a frente agora, Senhor. Prepara o caminho agora. O Deus que realiza o impossível na nossa vida, o Deus que realiza impossíveis na nossa história. Meu irmão, minha irmã, fazer a experiência de Deus a partir daquilo que eu sou. A liturgia de hoje nos convida claramente ao caminho da santidade. Nos convida claramente a ser totalmente contrário aos nossos sentimentos. Quando Jesus vai dizer no Evangelho que nós aprendemos olho por olho, dente por dente,
Odiar quem te odeia, amar somente quem te ama. Isso sim é a nossa natureza humana, é o meu sentimento humano que nos move a ter essa experiência de amar aquilo que é fácil para mim, de amar aquele que está próximo de mim, de amar aquele que está dentro da minha casa. Mas que valor teria se até os pecadores e pagãos fazem a mesma coisa, se os cobradores de impostos fazem a mesma coisa, e nós temos que ser a diferença? Eu preciso ser a diferença. Não adianta eu vir à missa, eu participar da missa, eu participar de uma comunidade, se eu não consigo, antes de tudo, me transformar naquilo que sou, me renovar a partir daquilo que sou. Eu não posso simplesmente agir como agem aqueles do mundo. Eu preciso sim estar inserido no mundo, mas preciso, antes de tudo, ser diferença no meio do mundo, ser diferença no meio das pessoas. E como é bonito, como é lindo quando alguém olha para você e consegue perceber em você marcas de Deus. Que coisa mais linda quando alguém olha para você e percebe que você tem algo de diferente. Eu preciso deixar na vida do mundo marcas de Deus. Eu preciso ser a diferença na vida do mundo. E é isso que o Senhor vem nos ensinar na liturgia deste domingo. Em vez de você simplesmente odiar quem te odeia, e se te dá um tapa numa face, você redobra o tapa, devolve o tapa, não. Você precisa fazer a experiência de ser diferente. Mas para nós fazermos a experiência do diferente, em um caminho de santidade que a liturgia nos pede hoje, eu não posso trilhar esse caminho de santidade sem antes passar por aquilo que eu sou. Não existe um caminho de perfeição, não existe um caminho de santidade sem antes passar pela minha miséria, sem antes passar pela minha limitação, sem antes passar pelo meu pecado, sem antes passar pelo conhecimento daquilo que sou. Antes de tudo, eu preciso saber quem eu sou. Depois que eu tomo posse daquilo que sou, depois que eu tomo posse da minha identidade, eu posso começar a trilhar um caminho de santidade, eu posso começar a trilhar um caminho de perfeição, porque senão, meu irmão, minha irmã, nós vamos ser que nem aquele homem prudente do Evangelho, que constrói a sua casa sobre a areia, e qualquer vento que dá, qualquer chuva que dá, derruba a casa. E quantos de nós já fizemos essa experiência? Ou quantos de nós já vimos perto essa experiência? De pessoas que se constroem sobre algo totalmente superficial. Pessoas que não têm raiz, e mediante a primeira dificuldade, a primeira dor, a primeira provação, a primeira tempestade que dá, se perdem na vida, se lançam por outros caminhos na vida, porque não tinha uma fé fundamentada, não tinha uma fé enraizada, não descobriu antes que a santidade precisa passar pela minha miséria. Nós não somos perfeitos. Quando Filipe pergunta para Jesus quem é bom, quando aquele jovem rico pergunta para o Senhor quem é bom, o que Jesus vai responder? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é perfeito. Nós estamos trilhando o caminho da santidade. Eu estou trilhando o caminho da perfeição. E o caminho da perfeição, o caminho da santidade é um caminhar constante, é um caminhar diário, é vencer uma etapa a cada dia. Porque se eu corro demais, se eu me empolgo demais mediante algumas situações da vida, eu vou me cansar logo. Se eu coloco todas as minhas forças nesse primeiro momento, no meio do caminho já estou cansado. Se eu fico parado, eu vejo a vida passar diante dos meus olhos e nada vejo acontecer de diferente. Qual é a solução então? É ir caminhando em passos lentos, um passo após o outro, um dia após o outro. Pode demorar, mas eu tenho a certeza que irei chegar. Não importa o tempo que eu gasto na minha caminhada, não importa qual o caminho que eu faço, o importante é o meu objetivo de chegar ao lugar.
É o meu objetivo de alcançar aquilo que antes de tudo brotou em mim. Isso é importante na nossa vida, não é a forma, nem o jeito que eu faço, mas é a certeza. Mas é a certeza que vou alcançar o meu objetivo. Mas é a certeza que me move a alcançar o objetivo que antes de tudo eu determinei. Não adianta, nós só somos aquilo que nós queremos ser. Não adianta eu faltar na minha vida, ou faltar nos meus objetivos, ou faltar na minha santidade, ou faltar na minha percepção sobre a vida do outro. É a mesma coisa de permitir que alguém, que um terceiro, escreva a minha história. Que muitos de nós vou poder andar não? Ai Jesus, falar sem andar é triste. Então, voltando aos comerciais. Acho que eu sempre perdi o que eu estava falando. Bem, eu não posso permitir que o meu objetivo, o meu maior objetivo de buscar a santidade seja condicionado por alguém. É a mesma coisa de eu pegar a minha vida. Eu já disse isso aqui e já disse em outros lugares, que Deus, Ele entrega a nossa vida como um livro. E um livro de páginas em branco. Porque naquelas páginas em branco eu vou escrever a minha história. Ali eu vou pautando a minha história, pautando as minhas alegrias, pautando as minhas tristezas. Quando eu permito que o meu objetivo de vida, de santidade, de perfeição, seja simplesmente influenciado, é a mesma coisa de permitir. É a mesma coisa de permitir que alguém escreva a minha história. E quando, gente, eu permito que alguém escreva a minha história, eu deixo de ser eu. Eu deixo de tomar posse daquilo que sou. Eu deixo de ser meu. E a coisa